Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro, né? E a gente vai continuar aqui com a nossa aula de termodinâmica metalúrgica 2, né? E a gente vai falar na aula de hoje sobre a físico-química da desoxidação do aço, tá? E a gente vai, né, continuando a nossa parte 6, né? A nossa mais longa parte de todas, né? Vão ser 11 aulas, se não me engano, ou 12 nessa parte, tá? E nós estamos aqui vendo, até a aula passada, a gente falou um pouco de desoxidação, né? E do sistema ferro-oxigênio, né? Como que ocorre, como que se comporta o sistema ferro-oxigênio. E hoje a gente vai ver como se faz um cálculo da quantidade de desoxidante. Tá? Eu vim falando lá na disciplina durante o período todo que a gente está aqui para identificar comportamentos. Aí vocês podem se assustar, porque de agora eu estou falando de como fazer o cálculo da quantidade de oxidante, de desoxidante que a gente vai utilizar. Então, aqui eu estou fazendo mais um cálculo analítico para mostrar para vocês algumas relações que vocês já devem saber empiricamente, né? Se eu perguntasse, se a gente tivesse uma aula que eu ia perguntar para vocês algumas coisas, com certeza vocês responderiam da maneira correta, né? Mas eu preciso mencionar esses aspectos, tá? Para que a gente entre efetivamente no comportamento de cada desoxidante, tá? A gente vai estudar, acho que silício, manganês e alumínio, a princípio, pelo que eu me lembro, tá? E aí eu vou falar na aula de hoje sobre a quantidade, como se calcula a quantidade de desoxidante, mas vocês não vão efetivamente calcular a quantidade de desoxidante, tá? Mas vocês vão ver do que depende o cálculo da quantidade de desoxidante e qual que é os aspectos envolvidos nesse cálculo, tá? Então a gente vai falar assim, quando a gente trata de desoxidação, a gente está falando basicamente dessa reação aqui. A gente vai ter o nosso metal desoxidante, né? Tá? Então, mais o oxigênio resultando no óxido. Tá? Esse óxido aqui vai ir para a escória. Tá? Então, a gente tem o metal desoxidante, normalmente esse metal é o alumínio, ou é o manganês, ou é o silício, os principais, né? Tá? E aí a gente tem o cálculo do nosso desoxidante, tá bom? E aí a gente vai ter a fórmula de cálculo do desoxidante. Tá? A fórmula de cálculo do desoxidante, da quantidade do desoxidante, ela é dada por alguns fatores e eu vou explicar cada um dos fatores. Tá? Então a quantidade, isso aqui seria a quantidade de desoxidante que eu tenho que adicionar para cada 100 kg de aço. Tá? Então isso aqui é o cálculo, quantidade de desoxidante para cada 100 kg de aço. Ela vai ser igual ao quê? Ao percentual do metal desoxidante no fim do processo. Tá? Então quantidade de metal que não vai participar dessa reação aqui, tá? Mais a massa do meu metal desoxidante dividido por 16, tá? Que é a massa molar do oxigênio, multiplicando pela porcentagem de oxigênio inicial menos a porcentagem de oxigênio final. Seria o que? A quantidade de oxigênio que foi removida, né? Inicial menos final, né? Significa o quê? Se eu tirar o que ficou do que tinha no início, eu vou tirar o que saiu, certo? E a massa do meu metal dividido por 16 significa o quê? Eu estou calculando o número de mols de metal que eu posso arrancar, que eu posso utilizar. Cada mol de metal remove um oxigênio, segundo essa reação, né? Então eu estou calculando números de mols de metal, que significa que eu vou retirar o número de mols de oxigênio, tá? Menos, isso tudo menos a porcentagem de metal que vai promover a desoxidação inicial, tá? Então significa o que? Manganês, por exemplo, a gente sempre tem um pouquinho de manganês
contaminando o minério de ferro, e a gente sempre tem um pouquinho de manganês que faz todo o caminho lá do início lá da produção do ferro gusa até a parte do refino. Então eu sempre tenho um pouquinho de manganês no metal. Significa o que? Essa quantidade eu não vou precisar, eu tenho bastante manganês, por exemplo, eu vou diminuir a quantidade de manganês que eu preciso adicionar, tá bom? Então esses aqui são os componentes da nossa equação, tá? E aí vocês podem se perguntar como que eu encontro esses caras, né? Então, aqui a gente, a porcentagem de manganês inicial, normalmente a gente sabe a partir de uma análise química, né? A quantidade de oxigênio final é o que a gente quer obter. E a quantidade de oxigênio inicial, a gente também sabe da análise química. A análise química vai dar a porcentagem do metal inicial e a porcentagem de oxigênio inicial, né? A massa molar do metal é dada pela tabela periódica e a porcentagem final aqui se refere à porcentagem do equilíbrio, tá? E é dado por K, tá? A porcentagem final é dada pelo K a partir dessa reação aqui. E existem diagramas que vão me dar esse K, tá bom? Então isso aqui nada mais é, tá? Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é, vamos ver aqui, porcentagem. Eu acho que eu não vou, eu ia expressar aqui escrevendo mas eu acho que isso vai alongar desnecessariamente a aula. Afinal, eu já falei, vocês podem anotar conforme vocês forem assistindo, tá? E aqui é a quantidade, esse sim eu vou escrever, quantidade de desoxidante para cada 100 quilos de metal, né? No caso seria aço, né? De aço a ser desoxidado, tá? Isso aqui que significa. Então, para cada 100 kg de aço, eu vou ter que adicionar uma certa quantidade de metal, desoxidante, tá bom? Então, vamos entender, isso depende do equilíbrio, né? E tem outros fatores que vão determinar a eficiência do meu metal. Porque isso aqui vale, tá? A gente tem aqui, vamos desenhar aqui. A gente tem um cadinho, tá? Opa, saiu ruim aqui. Vamos lá. A gente tem um cadinho. Vamos pensar aqui num cadinho que está fazendo a desoxidação do metal, tá? E aí a gente tem o metal. Então aqui embaixo dessa linha a gente tem o metal. E aí, aqui na superfície, a gente vai ter a escória, tá? Na aula passada, algumas aulas atrás, eu falei para vocês que a escória ela fica sempre, ela doa ou ela recolhe oxigênio do banho e ela fica sempre meio que fora do equilíbrio, tá? E a gente não consegue, isso que eu falei aqui, o equilíbrio, ele vale para o leito do metal, tá? Então, o seio do metal aqui atinge equilíbrio, tá? Então, o que a gente precisa que ocorra para que a gente tenha um bom rendimento e para que esse cálculo se aproxime da realidade, tá? Porque esse é o cálculo teórico, né? A gente está vendo aqui, a gente está admitindo que as coisas vão chegar no equilíbrio e que a quantidade de metal que eu adicionar vai oxidar vai oxidar o meu oxigênio, né? Vai reagir com o meu oxigênio removendo ele, né? Tá? Só que isso depende muito de pouco contato entre metal e escória, porque metal e escória, o nosso desoxidante ele pode, por exemplo, reagir com oxigênio e ser oxidado. Por exemplo, manganês, num sistema onde eu tenho um aço, né, que é uma liga de ferro,
Se eu tiver manganês e eu encontrar um FeO aqui, o manganês vai oxidar e o ferro vai remover o ferro da escória. Tá? Então, tem duas coisas que são importantes. E aí nós temos o meu cachorro participando da nossa aula. Tá? Então, tem duas coisas que são importantes, tá? E fundamentais. Tá? Primeira coisa, tá? Pouco contato escória metal, tá? Então, o que acontece? Se eu agitar demasiadamente o meu banho, eu vou ter a escória, ela não vai ocupar só essa superfície aqui, ela vai acabar entrando dentro do metal, porque vocês sabem, se vocês pegarem, por exemplo, que eu não consigo pensar num exemplo prático agora, mas imaginem que eu tenho uma coisa, por exemplo, o óleo boiando na água, tá? Se vocês pegarem a colher de vocês, tá? O óleo boiando na água, imaginem esse exemplo, tá? Se vocês pegarem a colher de vocês e agitarem esse óleo, eu vou conseguir meio que misturar por alguns minutos o óleo na água. Então, eu vou promover ali? Um maior contato do óleo com a água, entendeu? Então, o que acontece? Essa quantidade, eu tenho que evitar ao máximo o contato entre escória e metal, e para isso eu preciso evitar ao máximo a turbulência do meu banho, tá? Entretanto, isso é uma coisa que a gente não consegue controlar, porque isso é meio inerente ao processo, tá? Então, cada processo vai impor uma certa turbulência ao banho, e dependendo do processo vai ser mais ou menos, mas não vai mudar muito em relação ao que normalmente é, sabe? Então, não vai ter um dia que a operação fez o forno estar mais turbulento. Não, isso não acontece, tá? É mais ou menos para cada processo de refino a gente tem uma característica, uma agitação característica, tá? E a segunda coisa, e essa sim a gente consegue coordenar, é o volume de escória. Então, quanto menor o volume de escória, melhor, tá? Melhor para que as coisas lembrem, a gente está aqui tentando só fazer com que as coisas se processem de acordo com a equação, tá? Então, quanto menor o volume de escória, melhor para o meu processo, tá bom? Então, esses aqui são os principais aspectos levados em consideração para fazer o cálculo da quantidade de desoxidante que vai ser utilizado para a desoxidação do meu aço, tá bom? Então, eu acho que o que eu tinha para dizer na aula de hoje era isso, aulas curtas, exercícios também espero que acompanhem, sejam num nível de dificuldade agradável para que vocês consigam aprender e ao mesmo tempo realizar o exercício sem maiores dificuldades, tá? Então, eu acredito que o que eu tinha para dizer na aula de hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar pelos canais que a gente tem aí de comunicação, tá? E a gente se vê na próxima aula, onde eu vou seguir falando. Eu acho que agora eu vou abordar mais os metais e como ocorre a desoxidação devido a cada adição de um desoxidante diferente, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Agradeço de todos a atenção e tchau, tchau.